Vamos lá com o Sport TV News com André Lofredo, Mariana Fontes e a Joana de Assis, que tem uma filhinha cruzeirense. Vamos lá. Vamos ver como foi o Cruzeiro, então? Lembra? Eu falei, o Palmeiras podia abrir 7 pontos. Acabou nem acontecendo que perdeu. Então, nesse momento, tem 1 ponto de diferença só para o Flamengo. E aí, o Cruzeiro, que eu também lembrei que podia se aproximar, conseguiu fazer isso, batendo o Fortaleza, que, aliás, que fase do Fortaleza. 2-0 tomou do Cruzeiro. Talvez esteja vendo o final de um ciclo aí. De uma era? Que é natural, pode acontecer. Uma hora encerra mesmo. E estamos vendo Caio Jorge Olha, tem chance de ser, ainda não é, mas está caminhando para ser o melhor momento da carreira dele. É mesmo? Tá voando. Caio Jorge e Lucas Silva marcaram esses gols. Eu queria destacar também a participação do Gabigol nessa partida. Fez um bom jogo ontem, de novo. Fez. Gabi passe, viu, asterisco. E a dobradinha tá funcionando bem demais. Ele fez um bom primeiro tempo, Gabigol. No segundo tempo ele deu uma cansada até que ele saiu do jogo, mas fez um ótimo primeiro tempo, os 2 gols passaram pelo pé dele. O posicionamento do Gabigol bem interessante, ele aparece como um pivô às vezes ali. E tá ganhando espaço. Era uma dúvida que a torcida tinha. Será que o Caio Jorge e o Gabigol vão disputar a posição? Será que eles podem jogar juntos? Estão podendo. Essa escalação ele colocou na Sul-Americana. Não, Copa do Brasil, contra o Vila Nova. Contra o Vila Nova. O jogo já, assim, né, já tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, e aí ele coloca contra o Vila Nova. Será que ele vai repetir? Repetiu. E olha que interessante, né? Quem é o próximo adversário do Cruzeiro? Quem? Palmeiras. E quem é o próximo adversário do Fortaleza? Flamengo. É mesmo? Fortaleza é o Flamengo? É verdade esse bilhete. Esse é o último jogo, né? Do Palmeiras e do Flamengo, né? Porque tem um na Libertadores agora, né? Não, no Brasileiro. De Brasileiro. Tô falando por causa da pausa pra Copa do Mundo de Clubes. O Cruzeiro tem mais um, além do Palmeiras. Fim de semana agora, então pode ter uma troca aí de liderança. Assim, coincidentemente, aí tem esses 2 jogos, o Cruzeiro, uma disputa direta ali com o Palmeiras e, claro, vai ter que secar o Flamengo, que vai pegar um Fortaleza aí despedaçado, né? E no Maracanã, né? Esse jogo é no Maracanã. O Cruzeiro vai receber o Palmeiras no Mineirão. Aliás, os 4. Bom, o Palmeiras gosta mais de jogar fora de casa, né? Já tá bem claro. Ainda bem que o Mundial é fora de casa, né, pessoal? Porque é gramado natural fora de casa. Aliás, gramado do Palmeiras, o gramado do Palmeiras é horroroso. Gente, mas é impressionante. Deixa eu dar um dado pra vocês. São 10. As 2 derrotas do Palmeiras são no Allianz. E se você olhar os outros jogos, né? Começou com um empate contra o Botafogo. E as 2 derrotas. Não, são 3 jogos sem marcar gols. Então o Cruzeiro que se cuide, né? Ou não. Ou não, ou o Palmeiras. Mais, vai ser o Cruzeiro é o melhor mandante, né? Um dos melhores mandantes, se não for o melhor mandante, juntamente com o Ceará. Aquela coisa, né? A gente tem a expectativa de ser um jogo bom. Porque ontem, assim, o Flamengo e Palmeiras e Flamengo foi meio frustrante. Não mas tem sido frustrante. Não chegou a ser, não diria que foi ruim, mas assim, foi frustrante. Vamos ver aí, muito desarme, né? As grandes jogadas eram os desarmes, né? Olha, vamos ver o Cruzeiro, porque o Cruzeiro dos 3... também é legal, vocês estão muito exigentes. O Cruzeiro dos 3 é o que está jogando de maneira mais envolvente. Mas não é o mais legal, né, Mari? Mas assim, sim, a gente viu desarmes bonitos, desarmes sem falta. Eu falei de um desarme do Giai, que parecia o Giai é aquele cara que desarma jogou muito bem mais uma vez. Né? Ele não faz falta, ele é fofinho, mas é muito bom no desarme. Ele é fofinho, vai adorar saber que você acha isso, marca fofo. Marca fofo, porque eu tô dizendo que ele não faz falta. Tá jogando a beça. Não, gente, o marca fofo não é no sentido que ele não consegue marcar, ele não faz falta, ele faz o desarme sem fazer falta. Ele é elegante. Extremamente elegante já, tá voando. Tá muito bem. Vamos ver a classificação, que já pediram 3 vezes. Classification. Primeiro, a primeira página. O Palmeiras, embora tenha perdido, como tinha uma vantagem de 4 pontos, agora reduziu para 1, mas segue na liderança. 22 e o Bragantino é que pode chegar ali na terceira posição onde está o Cruzeiro. Quer dizer, joga não pode, hoje, né? O Bragantino. Não pode, porque o saldo de gols não vai permitir. Mas pode empatar em dar número uma colada de pontos, aí, O Cruzeiro tem 20, o Bragantino, portanto, pode chegar aos mesmos 20, mas não muda de posição, porque o saldo de gols é o critério de desempate. Que faça 5-0. 5 gols de diferença. O Cruzeiro tem 8, o Bragantino tem 3 de saldo. O Fluminense, que bateu o Vasco, subiu 2 posições, tem 17 pontos. O Ceará não jogou, está em 6º. Olha que campanha do Ceará. 15 pontos, assim como o Bahia. Ceará e Botafogo.
Sabe-se Esse não lá é por quê. quarta-feira? Esse é quarta-feira. vai ser na data Não ia dar FIFA. tempo de... Porque o Botafogo jogou quinta e Pô, vai não jogar dá amanhã. tempo, mas é só que o Botafogo jogou com reserva, né? Então você pode Tudo jogar bem, com mas reserva. não. Mas o que me chama atenção é a Conmebol botar um jogo do Botafogo na quinta e outro na terça. Isso me chama muito mais atenção do que você precisar tirar esse jogo do calendário, atrasar e botar na data FIFA. Não. O problema vou do acabar Botafogo... aqui a tabela. bom, Mirassol vai. e Atlético Mineiro. Se bem que, Eles- desculpa, o jogo da quinta-feira foi Copa do Brasil. O Copa jogo, do Brasil. quem bagunçou foi a CBF. Pois é. Tava culpando a pessoa errada aqui, é verdade. Esse Foi é o Copa pai do da Brasil. Luzia, que tá de presidente agora oficialmente novo. Na segunda página aí, ó, a gente tem o Botafogo abrindo a segunda página da tabela de classificação com 12 pontos, assim como o Grêmio e São Paulo. O Internacional tem 11. Gente, 11 pontos significa que o Internacional tem 2 pontos a mais que o primeiro da zona de rebaixamento, que nesse momento é o Vitória. Logo na sequência vem o Vasco e o Fortaleza. Mas assim... Chegamos ao Z4. A zona de Como é bom ficar longe disso nessa temporada, hein? rebaixamento que abre com Vitória, 9 pontos, ela não tá muito distante ali do meião de tabela. Não tá. Mas é porque a gente achava que ia ver o Internacional brigando por título. Pode sim. ver, pode não, ver. Não, pode não, esquece. Pode, tá largando muito. Não, vai ter uma pausa boa aí. Internacional não briga mais pelo título, Pode anota não aí. ser campeão. Não. Não falei que vai ser Então, campeão. não briga mais pelo título. Termina onde? Meião de tabela ali. Meião de tabela, você sabe Meião o que de faz. tabela? Sul-Americana? Assim? Não. Vocês parece que não acompanham o Campeonato Brasileiro. Meião de tabela Vai pra disputa Libertadores. Quem tá em 10º tá disputando Não, vaga na Libertadores. meião de tabela é 10º lugar, 11º. Aí Então, não vai pra Libertadores, pô. não vai para a Libertadores. Disputa vaga na Libertadores. É. O Cruzeiro não foi para a Libertadores no ano passado, mas ele disputou vaga para a Libertadores. Então, o meião de tabela disputa vaga. O Vasco não foi para a Libertadores. Eu acho que o Disputou Internacional. vaga para a Eu Libertadores. acho que o Internacional deixou um pouco o Campeonato Brasileiro, até porque se complicou na Libertadores. É. Também. E aí, passando a fase de grupos, eu acho que se recupera. Também. Então, Tem eu uma acho que se pausa. recupera, Eu vejo lá em se cima. recupera para se posicionar ali entre os 8. Bom. Mas você falou meio de tabela, eu acho que é acima de meio de tabela. 8 é um pouquinho acima de meio de tabela. 8, décimo Na primeiro, margem de erro é meio de tabela. 8. Vamos aguardar, eu acho que Vamos sobe, botar eu o acho que Bruno sobe mais. Curtis. Vamos lá com o Sport TV News com André Lofredo, Mariana Fontes e a Joana de Assis, que tem uma filhinha cruzeirense. Vamos lá. Vamos ver como foi o Cruzeiro, então? Lembra? Eu falei, ó, o Palmeiras podia abrir 7 pontos. Acabou nem acontecendo porque perdeu. Então, nesse momento, tem 1 ponto de diferença só pro Flamengo. E aí, o Cruzeiro, que eu também lembrei que podia se aproximar, conseguiu fazer isso, batendo o Fortaleza, que, aliás, que fase do Fortaleza. 2-0 tomou a do gente Cruzeiro. talvez esteja vendo o final de um ciclo aí. De uma era? Que é natural, pode acontecer. Uma hora encerra mesmo. E estamos vendo Caio Jorge olha, tem chance de ser, ainda não é, mas está caminhando para ser o melhor momento da carreira dele. É mesmo? Tá voando. Caio Jorge e Lucas Silva marcaram esses gols. Eu queria destacar também a participação do Gabigol nessa partida. Fez um bom jogo ontem, de novo. Fez Gabi passe, viu, asterisco. E a dobradinha fez dupla tá com o Caio funcionando Jorge. bem demais. Ele fez um funcionou bom bem. primeiro tempo, Gabigol. No segundo tempo, ele deu uma cansada até que ele saiu do jogo. Mas fez um ótimo primeiro tempo, os 2 gols passaram pelo pé dele. O posicionamento do Gabigol bem interessante, ele aparece como um pivô às vezes ali. E tá ganhando espaço. Era uma dúvida que a torcida tinha. Será que o Caio Jorge e o Gabigol vão disputar a posição? Será que eles podem jogar juntos? Estão podendo. Essa escalação ele colocou na Sul-Americana. Não, Copa do Brasil, contra o Vila Nova. Contra o Vila Nova. O jogo já, assim, né, já tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, e aí ele coloca contra o Vila Nova. Será que ele vai repetir? Repetiu. E olha que interessante, né? Quem é o próximo adversário do Cruzeiro? quem? Palmeiras. Palmeiras. E quem é o próximo adversário do Fortaleza? Flamengo. É mesmo? Fortaleza é o Flamengo? É verdade esse bilhete. Esse é o último jogo, né? Do Palmeiras e do Flamengo, né? É porque tem um na Libertadores agora, né? Não, no Brasileiro. De brasileiro. Tô falando por causa da pausa pra Copa do Mundo de Clubes. O Cruzeiro tem mais um, além do Fim Palmeiras. de semana agora, então pode ter uma troca aí de liderança, assim, coincidentemente, aí tem esses 2 jogos, o Cruzeiro, uma disputa direta ali com
com o Palmeiras e, claro, vai ter que secar o Flamengo, que vai pegar um Fortaleza aí despedaçado, né? E no Maracanã, né? Esse jogo é no Maracanã. O Cruzeiro vai receber o Palmeiras no Mineirão. Aliás, os dois jogam, os quatro. Bom, o Palmeiras gosta mais de jogar fora de casa, né? Já Jogam tá bem domingo. claro. Ainda bem que o Mundial é fora de casa, né, pessoal? Porque é gramado natural fora de casa. Aliás, gramado do Palmeiras, o gramado do Palmeiras é horroroso. É Gente, mas é impressionante. Deixa eu dar um dado pra vocês. São 10. As 2 derrotas do Palmeiras são no Allianz. E se você olhar os outros jogos, né? Começou com um empate contra o Botafogo. E as 2 derrotas. Não, são 3 jogos sem marcar gols. Então o Cruzeiro que se cuide, né? Ou não. Ou não, ou o Tá Palmeiras. gostando mais. Vai ser o... O Cruzeiro é o melhor mandante, né? Um dos melhores mandantes, se não for o melhor mandante, juntamente com o Ceará. Aquela coisa, né? A gente tem a expectativa de ser um jogo bom. Porque ontem, assim, o Flamengo Palmeiras e Flamengo foi meio frustrante. Não Mas chega tem a ser ruim. sido frustrante. Não chegou a ser, não diria que foi ruim, mas assim, foi frustrante. Vamos ver aí, vamos ver. Muito o Cruzeiro. desarme, né? As grandes jogadas eram os desarmes, né? Olha, Vamos ver o Cruzeiro, porque o Cruzeiro dos que três... também é legal, vocês estão muito exigentes. O Cruzeiro dos três é o que tá Não, é jogando legal. de maneira mais envolvente. Mas não é o mais legal, né, Mari? Mas assim, sim, a gente viu desarmes bonitos, desarmes sem falta. Eu falei de um desarme do Giai, que parecia... O Giai é aquele cara que Já jogou muito bem mais uma vez. Né? Ele não faz falta, ele é fofinho, mas é muito bom no desarme. Ele é fofinho, vai adorar saber que você acha isso. Marca fofo. Marca fofo, pior é eu que tô não. dizendo que ele não faz falta. Tá jogando a beça. Não, gente, o marca fofo não é no sentido que ele não consegue marcar, ele não faz falta, ele faz o desarme sem fazer falta. Ele é elegante, ele é elegante. Extremamente elegante já, tá voando. Ó, Jogando muito bem. Vamos ver a classificação que já pediram 3 vezes. no nosso vídeo. Classification. Primeiro, a primeira página. O Palmeiras, embora tenha perdido, como tinha uma vantagem de 4 pontos, agora reduziu para 1, mas segue na liderança. 22 E o a 21. Bragantino é que pode chegar ali na terceira posição onde está o Cruzeiro. Quer dizer, Joga não pode, hoje né? o Bragantino. Não pode, com o porque o Juventude. saldo de gols não vai permitir. Mas pode empatar em dar uma número de colada pontos. aí, O Cruzeiro tem 20, o Bragantino, portanto, pode chegar aos mesmos 20, mas não muda de posição, porque o saldo de gols é o critério de Não sei que desempate. faça Beleza. 5-0. 5 gols de diferença. O Cruzeiro tem 8, o Bragantino tem 3 de O saldo. Fluminense, que bateu o Vasco, subiu 2 posições, tem 17 O pontos. Ceará não jogou, está em sexto. Olha que campanha do Ceará. hein? 15 pontos, assim como o Bahia. Ceará e Botafogo. Sabe-se Esse lá não é por quê. quarta-feira? Esse é quarta-feira. Vai ser na data Não ia dar FIFA. tempo de... Porque o Botafogo jogou quinta e Pô, vai não jogar dá amanhã. tempo, mas é só que o Botafogo jogou com reserva, né? Então você pode Tudo jogar bem, com mas reserva. não. Mas o que me chama atenção é a Conmebol botar um jogo do Botafogo na quinta e outro na terça. Isso me chama muito mais atenção do que você precisar tirar esse jogo do calendário, atrasar e botar na data FIFA. Não. O problema vou do acabar Botafogo... aqui a tabela. bom, Mirassol vai. e Atlético Mineiro. Se bem que, Aí- desculpa, o jogo da quinta-feira foi Copa do Brasil. O Copa jogo, do Brasil. quem bagunçou foi a CBF. Pois é. Tava culpando a pessoa errada aqui, é verdade. Foi é o Copa pai do da Brasil. Luluzinha, que tá de presidente agora oficialmente novo. Na segunda página aí, ó, a gente tem o Botafogo abrindo a segunda página da tabela de classificação com 12 pontos, assim como o Grêmio e São Paulo. O Internacional tem 11. Gente, 11 pontos significa que o Internacional tem 2 pontos a mais que o primeiro da zona de rebaixamento, que nesse momento é o Vitória. Logo na sequência vem o Vasco e o Fortaleza. Mas assim... Chegamos ao Z4. A zona de Como é bom ficar longe disso nessa temporada, hein? rebaixamento que abre com Vitória, 9 pontos, ela não tá muito distante ali do meião de tabela. Não tá. Mas é porque a gente achava que ia ver o Internacional brigando por título. Pode sim. ver, pode não, ver. Não, pode não, esquece. Pode, tá largando muito. Não, vai ter uma pausa boa aí. Internacional não briga mais pelo título. Pode anota não aí. ser campeão. Não. Não falei que vai ser Então, campeão. não briga mais pelo título. Termina onde? Meião de tabela ali. Meião de tabela, você sabe Meião o que de faz. tabela? Sul-americana? Assim? Não. Vocês parece que não acompanham o Campeonato Brasileiro. Meião de tabela Vai pra disputa Libertadores. Libertadores. Quem tá em 10º tá disputando Não, vaga na Libertadores. meião de tabela é 10º lugar, 11º. Então, aí vai pra 10º Libertadores, pô. não vai para a Libertadores. Disputa a vaga na Libertadores. É. O Cruzeiro não foi para a Libertadores no ano passado, mas ele disputou vaga para a Libertadores. Então, o meião de tabela disputa vaga. O Vasco não foi para a Libertadores. Eu acho que o Disputou Internacional. vaga para a Libertadores. Eu acho que o Internacional deixou um pouco o Campeonato Brasileiro, até porque se complicou na Libertadores. Também. E aí, passando a fase de grupos, eu acho que se recupera. Também. Então, Tem eu uma acho que pausa. recupera, Eu vejo lá em se cima. recupera para se posicionar ali entre os 8.
Bom. Mas você falou meio de tabela, eu acho que é acima de meio de tabela. 8 é um pouquinho acima de meio de tabela. 8, décimo na primeiro, margem de erro é meio de tabela. 8. Vamos aguardar, eu acho que Vamos sobe, botar o Bruno sobe mais. Curtis.